Rádio América no Facebook. Fanpage Rádio América Canção Nova. Rádio América no Twitter. @AméricaCN. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A Rádio América chega todos os dias até você, levando a presença de Deus através da Santa Missa. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Nos momentos fortes de oração e intercessão. Sim, Senhor, se tem alguma cilada do inimigo na vida dela e na família, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Aqui você é alimentado na sua caminhada cristã, vivendo uma experiência nova a cada dia. Sintonize a América e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Nossos corações estão em festa. Vamos nos unir como família, igreja, sócios evangelizadores, como Canção Nova. E com imensa alegria recebermos juntos o nosso Santo Padre. Vamos fazer isso orgulhosos de nossos valores cristãos e felizes por carregar no peito a cruz de Cristo que diz: sou católico. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Queridos jovens, não enterreis os vossos talentos, os dons que Deus vos deu. Não tenhais medo de sonhar coisas grandes. Papa Francisco. Se você se alistou este ano no serviço militar, confira no seu certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. Ao servir a pátria, você se torna um cidadão com mais oportunidades e se prepara para os desafios do futuro. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. A qualquer hora, aqui na América, um instante de reflexão sobre a fé com o Monsenhor Jonas Habib. Minuto com o Monsenhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique ligado. América. 11h59. Para chegar a um conhecimento persistente da fé, todo fiel pode encontrar um precioso conteúdo no Catecismo da Igreja Católica, um dos frutos mais importantes do Concílio Vaticano II. Ele é um dom de Deus para a interpretação do Concílio Vaticano II. A fé cresce quando é praticada, vivenciada como experiência do amor de Deus gratuitamente recebido, e assim nos torna fecundos, porque alarga o nosso coração. Ano da fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Rádio América no Facebook. Fanpage Rádio América Canção Nova. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde de hoje, recebendo a farmacêutica doutora Belinda Janella. Ligue 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. A doutora Belinda, muito conhecida entre nós nutricionistas funcionais como Belinda simplesmente, é a farmacêutica responsável por uma farmácia de manipulação assim muito famosa daqui de São Paulo, que nós estamos falando aqui por todo o Brasil. Belinda, boa tarde. Boa tarde, Zé, obrigada. Obrigada a você por estar aqui conosco. Eu convidei a Belinda porque tem tanto detalhe para falar sobre medicamentos, chazinhos medicinais, quanta coisa, né, Belinda? Tem muita coisa sim. E é muito importante a gente utilizar esse espaço para tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos. Pois é. Belinda, o que você acha assim, mais importante a gente estar esclarecendo para a nossa população em relação ao medicamento em si? Porque, sei lá, a gente compra um remédio na farmácia, de repente é uma cartela que tem muito mais comprimidos do que precisa. Onde que a gente guarda? Qual é o melhor lugar?
temos que realmente fazer o descarte, jogar esse remédio exatamente aonde? Muita gente adora guardar remédio ali do ladinho do fogão, na pia da cozinha. Como é que é isso? Em primeiro lugar, é muito importante todo e qualquer medicamento só ser tomado mediante prescrição. Certo, quer dizer, aquele que a gente vai na farmácia comprar porque o médico ou a nutricionista mandaram. Isso, porque um prescritor, o médico ou o nutricionista mandaram tomar. Então, você vai na sua farmácia ou numa farmácia de manipulação e faz uso do medicamento indicado. Existem alguns medicamentos que não são necessários prescrição médica ou de nutricionista. Então, no caso, você vai numa drogaria, você pode adquirir alguns medicamentos que estão isentos de prescrição, com receita, mas sempre é importante procurar o farmacêutico presente, ele tem que estar presente na drogaria ou na farmácia de manipulação, e tirar as dúvidas desse medicamento. Quer dizer que o farmacêutico tem que sempre estar presente na farmácia. Não pode ter nenhuma farmácia sem o farmacêutico responsável estar lá. Sim, ele sempre tem que estar presente durante todo o tempo de abertura. E se ele saiu para almoçar ou não tem isso? Tem, ele sai para almoçar, mas ele tem que deixar um outro responsável no lugar. Perfeito. Também farmacêutico? Também farmacêutico. Então, gente, tem que estar, como a gente chama, full time, o tempo todo ali, o farmacêutico à disposição. E ele tem condição de esclarecer as dúvidas que a pessoa que está comprando aquela medicação, vai que aquela letra do médico, né, que cá para nós. Outro dia até foi engraçado, o Padre Léo dizia que médico escrevia, existe a oração em línguas, ele dizia que os médicos escreviam em línguas, porque realmente é uma caligrafia um pouco complicada. Então, nesse momento, o farmacêutico tem condição de estar orientando esse usuário, vamos dizer assim. Sim, e nunca fazer nada se tiver dúvida. Perfeito. Sempre tem que entrar em contato com o prescritor para tirar dúvida. Se não estiver entendendo a letra, a dose, o modo de tomar, tem que estar tudo muito claro para poder orientar o paciente da melhor maneira possível. Tá, daí você vai e comprou. Onde que esse medicamento, onde que essas gotinhas, onde que isso deve normalmente ser guardado em casa? Em casa você deve guardar no ambiente mais seco possível, tá? Tem que manter longe de pia, longe de aparelhos eletrônicos, longe do banheiro, longe da cozinha. Mas, Belinda, todo mundo guarda remédio no armarinho do banheiro. Duvido que alguém que esteja ouvindo não faça isso. Então, eu tenho certeza que todo mundo guarda, mas assim, é muito importante tirar porque esses ambientes são muito úmidos. Tá? E a umidade pode levar a uma degradação do componente químico da fórmula. Quer dizer, você vai perder o efeito ou, até pior, pode levar à formação de algum componente tóxico ao paciente. Perfeito. Então, banheiro e cozinha... Banheiro e cozinha, não. Não. E evitar também de deixar aqueles lugares onde o sol bate, né? Que também tem muito isso. Longe do sol, longe do calor, da umidade, longe das crianças, longe dos animais. Verdade que a gente tem que evitar de tomar medicação na frente das crianças? Sim, tem que evitar porque algumas vezes eles são estimulados a imitar os pais, né? Então eles acham que aquilo também eles querem tomar e não é pode bem fazer o caso, uso, né? Também. E Belinda, muito bem. Daí, ao contrário de alguns países, aqui no Brasil você compra uma cartela inteira, mesmo que você só vá usar 2 cápsulas ou 2 comprimidos. Sobrou. O que eu tenho que tomar cuidado e fazer? Esse que está aberto também, mantendo o seu local fresco, arejado, sem umidade, longe do calor. Outra coisa também importante é não andar com ele no carro, no ônibus, não sair com ele na bolsa. E aquelas pessoas que vivem com um comprimidinho na bolsa, assim, se der aquela dor de cabeça, mas se você precisar levar o medicamento, porque é bem no horário do almoço, tudo, você leva só o suficiente que você vai usar aquele dia. Não carregue a cartela inteira, o pote inteiro. Isso não faz bem. E daí o restante, tem que preservar, tem que olhar o prazo de validade, como que é isso? Sim, não consumir medicamentos fora do prazo de validade, é extremamente perigoso. Aí fui dar conta, fui lá limpar a minha caixinha, lá, meu armarinho de remédios e descobri que estou com medicamentos que passaram do prazo. O que eu tenho que fazer? Gisele, esse é um problema sério que a gente está
tá tentando resolver isso, a nossa classe, né? A classe farmacêutica, também a vigilância sanitária. Não existe ainda um local onde você possa descartar os medicamentos vencidos ou que você não vai mais tomar. Né? E deveria ter, Belinda? Deveria ter, porque as pessoas jogam no lixo comum. Ou pior, no vaso sanitário. Lixo comum, vaso sanitário. Eu até escutei esses dias que a água de São Paulo está contaminada, está com uma dose muito elevada de hormônio, justamente por causa disso, por causa do descarte de medicamentos. Então eles começam a entrar no lençol freático e nós estamos bebendo água com medicamentos. Exatamente. Então a gente não pode esquecer que aquela água, porque lá em casa, por exemplo, toda vez eu peço, às vezes o pessoal esquece e entope de desinfetante aquela água. A gente não precisa essa água vai ser tratada, não precisa colocar mais, já não lavou o vaso sanitário, já não está tudo bonitinho, não precisa ficar colocando mais produto dentro, porque essa água vai voltar para a gente, precisa ser tratada. E tem coisa que é complicada, por exemplo, anticoncepcional que a mulher toma, não sai na urina? Como é que funciona? Sai, né? Inclusive teve uma pesquisa também na Inglaterra falando isso, que como o consumo de antidepressivo, fluoxetina, era muito alto na Inglaterra, por causa da urina, começaram também a achar na água traços de fluoxetina. E aí quem toma essa água indiretamente está tomando antidepressivo. Está tomando antidepressivo. Gente, não é brincadeira, né? Quer dizer, são detalhes, né, Belinda, que parece que não, mas se a gente pensar, poxa, uma população, cidades enormes como as grandes capitais, né, tem esse problema. Se você tiver uma farmácia conhecida, uma drogaria, alguém perto, algum farmacêutico conhecido, tenta entrar em contato com eles para ver se vocês conseguem fazer o descarte desses medicamentos vencidos na farmácia deles. Certo. Nós temos uma legislação que chama Programa de Gerenciamento de Resíduos. Então, nós somos obrigados a recolher todo esse lixo químico produzido em nosso estabelecimento, tanto na manipulação quanto na drogaria, e entregar para a Limpurb, e a Limpurb que se encarrega de dar o destino correto para esse lixo. Tá. Então, se você, de repente, na sua comunidade, na sua vizinhança, procura o seu farmacêutico e tenta descartar esse medicamento. Conversa com ele se... Porque doação de medicamentos também é muito complicado, né, Belinda? Se eu não me engano, o Hospital das Clínicas agora começou, eles têm um projeto de devolução de medicamento. Medicamentos adquiridos lá, e aí você pode devolver para aproveitar para um outro paciente, justamente para evitar esse desperdício. Nos hospitais públicos, né? Nossa, gente, mas olha, nós estamos aqui com uma farmacêutica que eu quis trazer porque acho importante a gente estar abordando algo do nosso dia a dia, né? E faz parte da nossa saúde. Olha, já falamos da saúde da água, estamos falando da saúde do medicamento, cuidando bem dele, né? Para que ele possa estar sendo bem utilizado e fazendo o efeito que ele precisa. Agora, Belinda, você sabe que quando eu fui ao México, mas há muitos anos atrás, eu nunca tinha visto tanta farmácia. E dentro parecia um supermercado. Eu lembro que tinha uns carrinhos que corriam pelo teto, assim, com cestinhos indo para o caixa. Eu fiquei aquilo tão assustada, porque realmente era um país que tinha uma legislação muito tranquila em relação ao uso e da automedicação. Mas, pelo que eu estou observando, o Brasil está caminhando quase para o mesmo ritmo, né? A gente... outro dia nós estávamos falando sobre os antibióticos, que agora antibiótico não se poderia mais estar comprando sem prescrição. Isso já entrou, vai entrar em lei? Como que está isso? Em relação ao que se vende na farmácia, isso. Já tem uma lei que já está em vigor. A farmácia hoje não pode mais, está com uma série de restrições, não pode mais vender alguns alimentos, que não seja inerentes ao tratamento, né? Então, tinha farmácia vendendo carne, vendendo pilha, vendendo refrigerante. Então, hoje em dia, o Conselho Regional de Farmácia e a Vigilância Sanitária criaram uma lei. Então, estamos com bastante proibição hoje, ainda bem. Ainda tem ainda umas barrinhas de cereais, tudo bem, mas são não consideradas que podem ajudar a ter uma atividade funcional para o paciente. Né? Porque realmente estava virando um supermercado. E os medicamentos sem prescrição também agora são obrigados a ficar também atrás do balcão, para a pessoa também não ir lá e pegar e levar. Então tem que consultar o farmacêutico, compra o seu medicamento sem prescrição, mas pelo menos você pode conversar com o seu atendente. Belinda, e aquela história,
esse chazinho é natural, então não faz mal. Minha comadre, minha vizinha falou que fez bem para a tia dela, acho que eu vou tomar também. Como é que é isso? Podemos ou não podemos? Os fitoterápicos é um capítulo à parte, né? Eles têm que ser tomados também, tem que ter tanto cuidado quanto o medicamento, porque dentro dele contém ativos que são inclusive extraídos para fazer os medicamentos. Então, cuidado com o chazinho da vizinha, com a fórmula indicada pela sua comadre. Exato. É porque fica aquela conversa, né, de fez bem um chá, porque o povo adora um chazinho, Belinda. Eu vejo quando eu chamo assim, faço um programa com um tema específico. Da outra vez foi um colega seu farmacêutico, tinha um congresso farmacêutico grande aqui em São Paulo, então nós viemos fazer uma divulgação, abrir um espaço, aí falei, vamos falar de remédio de emagrecimento. O que choveu de perguntas sobre chazinhos, sobre assim, esse tipo assim caseiro de fórmula de emagrecimento, aí eu me dei conta de quanto esses chazinhos são populares, né? Então, é a questão. Como é que a gente pode estar ajudando a população a entender que nem tudo que é natural não faz mal? Porque eu brinco e digo, veneno de cobra é natural e mata. Então, como que a gente pode estar orientando? Sempre também procurar uma orientação, procurar um aconselhamento profissional antes de fazer uso de qualquer planta. A gente sabe que esse aconselhamento profissional é difícil, né? Principalmente o acesso da nossa população. É difícil. Tenta se informar se o chá não tem uma contraindicação. Muito cuidado se você estiver grávida, se você tiver alguma doença pré-existente, um diabetes, pressão alta. Porque, por exemplo, grávidas não são todos os chás que elas podem tomar, né, Belinda? Não, a grávida tem que também tomar muito cuidado. Tudo que ela for tomar, mesmo sendo planta, mesmo sendo fitoterápico, tem que consultar o seu médico. Porque tem plantas que são, inclusive, abortivas. Pois é. Uma hora dessas a gente vai fazer um tema só sobre chás. E aí nós vamos detalhar, principalmente porque esses chazinhos tipo camomila, não é tudo, sabe, gente? Não é assim, um chazinho de camomila vamos tomar. A gente tem que tomar cuidado, tá? A passiflora, que é extremamente conhecida e popular, que é o maracujá, ela pode causar uma contração uterina. Olha aí, gente. Que a gente toma para ficar calminha. Pois é, e de repente a grávida nervosa vai tomar esse chazinho e vai ter uma contração uterina. Quer dizer, olha o perigo. E do que você vê mais, assim, de importante? Nós temos os fitoterápicos, que são os chás. Agora, tem muita coisa, Belinda, hoje que o público tem acesso, assim, como se fosse um supermercado, realmente. O que eu acho incrível é que tem alguns fitoterápicos, não vou nem citar o nome, mas tem alguns fitoterápicos, porque nós nutricionistas só podemos prescrever suplementos e uma série dos fitoterápicos. Mas tem uma outra série que é só médico, né? Isso é classe médica. Mas eu não me conformo com o seguinte, tem um em especial que nós não podemos prescrever, mas o paciente pode, bendito, lá na farmácia e pegar lá e comprar sem prescrição. Como é que a gente explica isso, Belinda? É que existem algumas plantas que estão registradas, aí é um problema de burocracia, né? Então, eles estão registrados na vigilância sanitária como medicamento. Uhum. Então, só quem pode prescrever ou quem pode prescrever é o médico e quem pode produzir é a indústria farmacêutica. Certo. Aí o nutricionista, nesse caso, por isso que não pode prescrever essa planta em especial. E por que ele pode ser questão comprado? Só legal. E por que o bendito pode ser comprado assim, sem prescrição, né? É uma pois coisa. Então. A gente fica assim indignada. Vocês que estudaram também que poderiam fazer essa prescrição. Exato. Agora a gente tem, inclusive, uma disciplina de fitoterapia que realmente tem até uma pós-graduação em volta dela, com a Luciana Caluf, que já esteve aqui conosco. Sim. Então, realmente, eu incentivo bastante que todo mundo estude, porque é prescrever, mas é saber prescrever também, né, Belinda? Saber prescrever, saber quais são os componentes dela, saber as interações com medicamentos, saber os efeitos colaterais, porque a planta também tem o seu efeito colateral. Uhum. E você, como farmacêutica, estuda tudo isso, né? Toda a parte química, né? Os bioquímicos e também essa parte toda dos fitoterápicos, porque é deles que acabam depois surgindo os medicamentos, né? Isso, a gente estuda as plantas, os minerais, que vem deles também os ativos. A gente extrai muito ativo de plantas e minerais para fazer os medicamentos, para fazer a síntese dos medicamentos. Né? Pois é. Então, olha, gente, nós estamos aqui
falando com a farmacêutica, a doutora Belinda Gianella. Nós a conhecemos muito porque ela é de uma farmácia de manipulação, a Vitalis, né? Que nós nutricionistas, quando precisamos de alguma coisa, Belinda, tenta encontrar isso pra gente. Nós estamos sabendo que tal princípio ativo, que isso, e ela, coitada, desespera e corre atrás e consegue, né, Belinda? Mas até para ressaltar aqui, é muito importante hoje em dia que os profissionais da área de saúde trabalhem unidos, né? Que o médico, o nutricionista e o farmacêutico trabalhem juntos, que isso só vai favorecer o paciente. Todos podem se ajudar e trabalhar em conjunto. Não, a equipe multidisciplinar é realmente... é o que há, né? Não dá, o paciente não é compartimentado, portanto... Como ele é um todo, a equipe toda, eu sempre incentivo. Eu, quando venho um paciente, eu sempre pergunto, o que você está tomando? Aí vem aquela listinha, né? E aí a gente tentando saber por que está tomando. Outro detalhe, quantas vezes o paciente tomando uma medicação que foi prescrita há 1 ano, quando ele foi no médico, ou enfim, no especialista da área, mas ele não voltou. Mas ele também não parou de tomar. Olha o perigo. Claro, isso pode dar uma intoxicação medicamentosa ou até às vezes um desperdício, porque a pessoa às vezes nem está mais precisando daquilo, continua tomando. A gente sabe da dificuldade de marcar consultas, principalmente em serviço público, mas é importante sempre fazer a reavaliação. Toma o medicamento no tempo determinado pelo médico, tenta fazer o seu retorno e veja se é necessário, porque de repente você já tá bom, já não precisa mais dele, para que ficar fazendo mal pro seu fígado, pro seu rim? Exatamente. Bom, nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo e já temos várias participações aqui, todo mundo, olha, bem interessado no quesito medicamento. Nós voltamos agora, já, depois desse intervalo. Rádio América, AM 1410. Jeito de falar, irmão, tem um jeito de ouvir, um jeito de fazer sentir o amor, sabe a causa de sua dor. Mesmo antes de eu falar, me acolhe e sabe tudo interpretar. Chorar e enxuga a lágrima que quer me afogar. Quando senti o seu amor por mim, foi embora aquela dor e penetrou em mim a sua paz, e agora sei que sou capaz. Mesmo antes de eu falar, me acolhe e sabe tudo interpretar. Mesmo antes de eu chorar, me enxuga a lágrima que quer me afogar. Sabe tudo interpretar. Mesmo antes de eu chorar, me enxuga a lágrima que quer me afogar. Mesmo antes de eu falar, me acolhe e sabe tudo interpretar. Mesmo antes de eu chorar, me enxuga a lágrima que quer me afogar.
Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. Por que você reclama tanto da vida assim? Vive chorando, resmungando pelos cantos. Ai, que dor. Será que a sua memória é curta? Não se lembra que um dia Deus o escolheu e separou dentre todos? Reclama de tudo, da falta de grana, da família, da igreja, dos amigos, do sistema. Meu Deus, onde isso vai parar? Eu não sei o que aconteceu contigo. Eu quero saber por que você reclama tanto da vida assim. Vive chorando, resmungando pelos cantos. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, ai, ai. Será que a sua memória é curta? Não se lembra que um dia Deus o escolheu e o separou dentre todos? Reclama de tudo, da falta de grana, da família, da igreja, dos amigos, do sistema. Meu Deus, onde isso vai parar? Eu não sei o que aconteceu contigo. Jesus Cristo quer te libertar. Derrota não é coisa pra você. Levanta essa cabeça, siga em frente, sem vacilar. Quem tem fome e sede, vem a mim. Assim diz a palavra do Senhor. A decisão agora está em suas mãos. Pense bem, pense muito bem. Quero saber por que você reclama tanto da vida assim. Vive chorando, resmungando pelos cantos. Ai, que dor. Ai, ai, ai. Será que a sua memória é curta? Não se lembra que um dia Deus o escolheu e separou dentre todos? Reclama de tudo, da falta de grana, da família, da igreja, dos amigos, do sistema. Meu Deus, onde isso vai parar? Eu não sei o que aconteceu contigo. Jesus Cristo quer te libertar. Derrota não é coisa pra você. Levanta essa cabeça, siga em frente, sem vacilar. Quem tem fome e sede, vem a mim. Assim diz a palavra do Senhor. A decisão agora está em suas mãos. Pense bem. Jesus Cristo quer te libertar. Derrota não é coisa pra você. Levanta essa cabeça, siga em frente, sem vacilar. Quem tem fome e sede, vem a mim. Assim diz a palavra do Senhor. A decisão agora está em suas mãos. Pense bem. Jesus Cristo quer te libertar. Derrota não é coisa pra você. Levanta essa cabeça, siga em frente, sem vacilar. Quem tem fome e sede, vem a mim. Assim diz a palavra do Senhor. A decisão agora está em suas mãos. Pense bem. Estamos apresentando Mais Saúde. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. Rádio América no Facebook. Fanpage Rádio América Canção Nova. Rádio América no Twitter. @AméricaCN. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Veja, o Senhor não está mandando você largar certas coisas por largar, não. Assim como aquele rapaz precisava ter fôlego, e para ter fôlego ele não podia fumar. Ele precisava ter o seu sangue perfeito e não cheio de nicotina.
E o técnico sabia muito bem disso. Você precisa de energia espiritual, de energia psicológica e energia também do seu corpo, do seu físico. Você precisa de toda a sua jovialidade, porque você é semente de uma nova geração. Você é a semente de Deus para esta terra nova da qual nós estamos muito próximos. Por isso, como aquele rapaz, você precisa deixar para trás muita coisa, mas deixar com gosto, deixar com satisfação. Minuto com Monsenhor Jonas Abib. Mais uma produção com a qualidade da Rádio América. Uma canção nova em sua vida. A Rádio América está crescendo cada vez mais em sua transmissão pela internet. Um abraço para você de todo o Brasil curtindo a América. Você da Paraíba, participa também pelo Facebook Rádio América CN ou pelo Twitter @AméricaCN. Estamos chegando a vários países através das nossas redes sociais e você tem diversas formas de acompanhar a nossa programação. Além da frequência AM 1410, você escuta também pelo aplicativo Rádio América para iPhone e Android e pelo america.cançãonova.com. Sintonize Rádio América. Seja qual for a direção que o profissional deseja dar à sua carreira, ele precisa ter uma qualificação. Na Faculdade Canção Nova, a teoria é somada à experiência de professores e dos próprios alunos, para se tornarem profissionais cada vez mais capacitados. Qualificação profissional para as pessoas que querem estudar conosco. Uma graduação agrega valor ao currículo. Dê sentido à sua escolha. Acesse fcn.edu.br. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Para mim foi muito importante a volta, o retorno dela, que me fez muito feliz. Para mim foi uma alegria que eu não tenho assim nem como descrever. Então para mim é muito importante que Deus ajude a Canção Nova e que nunca essa rádio saia do ar. Marta, com tamanha simplicidade, suplicou a Jesus pelo milagre da ressurreição de Lázaro. Exemplo de plena fé, ela serviu a mesa e Maria lavou os pés do mestre, gesto que ele imitaria na última ceia com os apóstolos. A partir de seus gestos de acolhimento e serviço, tornou-se padroeira dos anfitriões, hospedeiros, cozinheiros, nutricionistas e dietistas. 29 de julho, dia de Santa Marta. No mês de aniversário da Rádio América, temos um grande presente pra você. Vem aí, Na Trilha do Som, um programa sobre a música católica, com dicas, curiosidades e o melhor do som que toca nos eventos de todo o Brasil. A partir de agosto, todas as terças, quartas e sextas, às 4 da tarde, com Orlando Júnior, Na Trilha do Som. Siga você também essa trilha. América. 12h29. Quem acredita nunca está sozinho, porque a fé é um bem comum que ajuda a edificar a nossa sociedade, dando esperança. A fé nasce no encontro com Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. Deus vivo que revela o seu amor. Um amor que nos antecede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E hoje o programa Mais Saúde, recebendo a doutora Belinda Janella, farmacêutica responsável pela farmácia Vitalis de Manipulação. Convidei a doutora Belinda porque ela é uma farmacêutica muito integrada com as nutricionistas funcionais, então, para a gente estar abordando alguns detalhes, que eu acho que agora vocês vão entender bastante também, mais algumas coisinhas. Mas, Belinda, olha só. Tem aqui a Ruth perguntando, ela toma remédio para depressão e síndrome do pânico e, de repente, ela está aqui com um dente inflamado, o rosto inchado. Ela quer saber se ela pode tomar algum outro medicamento, quer dizer, aquela mistura, né? Que foi muito boa a sua pergunta, Ruth. Como é que é? Tem interação medicamento com medicamento? Tem sim. Esse é um dos grandes problemas também nosso, é a interação medicamentosa. Sempre você tem que olhar, sempre antes de tomar o seu medicamento,
Checa tem um campo ali na bula, que às vezes a gente não lê a bula, né? Tem lá interação medicamentosa, interação com alimentos. Ou lê demais, Belinda, porque tem paciente que não toma depois de ter lido a bula. Esse que é o problema, né? Não lê os efeitos colaterais, né? Desculpa, mas te cortei. Imagina, mas a interação medicamentosa, ela é importante e a gente realmente, nós como pacientes, nós ignoramos isso, né? Porque ela pode tanto ser benéfica como pode ser maléfica também. Tem algumas interações que são interessantes, que melhoram a performance do medicamento. Agora, tem outras que cortam o efeito do medicamento, tem outras que produzem substâncias tóxicas. Então, tem que tomar muito cuidado. E tá tudo sempre explicadinho na bula, né? Tá. É grande, uma letra pequenininha. Letra pequena. Mas vale a pena. Eu acho que esse campo interações medicamentosas e horário de ingestão teria que estar bem em letras maiores para o público ler. Exato. Olha, teve a Vera também perguntando se os medicamentos podem interferir no benefício dos alimentos. Aí eu entraria com o famoso omeprazol e antiácidos no estômago, porque, gente, estômago foi feito para ser ácido, né, Belinda? Isso. Tem uma função ser ácido. E aí o pessoal, não estou muito bem, e usa aqueles antiácidos efervescentes como se fosse uma água com açúcar. E o problemão que vocês fazem, vocês não têm noção, né, Belinda? O antiácido, ele deveria ser tomado só também em algumas ocasiões muito especiais, tá? Porque ele, com uso contínuo, como você mesmo disse, você diminui a produção do ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é fundamental para a quebra dos nutrientes dos alimentos. Então, você vai, consequentemente, aproveitar menos o que você come, né? Entende? Então, o primeiro deles são todos esses que a gente toma aleatoriamente, que tem em casa. Tem gente tomando esses... precaução, sabe? Vai que eu tenha algum problema. Vou jantar hoje, vou tomar um remedinho. Então, gente, não é assim, pelo amor de Deus. E eu sempre costumo dizer, né, gente... Tem o alecrim, que é tão bom para a parte digestiva, né? A menta, a hortelã. Isso. Então, a gente tem uns chás realmente que a gente pode pegar do jardim, né? As nossas ervas, nossos condimentos e fazer uns chazinhos, que esses chazinhos são do bem, né? Certo. Tudo o importante é assim, se você está fazendo um tratamento, tome esse medicamento só durante o tratamento que o médico prescreveu. Ele prescreveu o antiácido 30 dias, toma os 30 dias, faça o seu retorno. Não faça uso contínuo dele num dia que você está se sentindo enjoada ou com acidez. Exatamente. A Vilma está perguntando assim, o médico pediu para eu tomar chá de malva. Aí ela disse que ela tem uma malva plantada na casa dela, branquinha, cheirosa. E ela está perguntando, será que eu preciso comprar essa malva na farmácia? As plantas, elas têm, os princípios ativos estão concentrados em algumas partes. O princípio ativo é aquela parte da planta que vai fazer o efeito. Uhum. Então, tem plantas que o princípio ativo está na folha, outra está no caule, outra está na semente. Então, às vezes você usa a folha de uma planta, quando na verdade a função dela está no caule. Está na semente. Então, você vai tomar e não vai ter o efeito esperado. Exato, quer dizer, não vai estar tomando a parte da planta que é efetiva. Que é efetiva. Então, nada melhor. Agora, sempre, né, Belinda, comprar esse tipo de chá ensacado, fechadinho, né? Nada de ficar comprando assim a granel, que está aberto, sendo vendido assim, às vezes em lugares na rua. Isso é muito importante. As plantas têm um índice de contaminação fúngica muito elevado. Né? Exato. Então, é o que o professor Enio Alves da Silva, sempre a gente está abordando a preocupação de estar comprando tudo, sabe, com origem, para que se der algum problema saber para quem reclamar. Isso é super importante. Tem de novo aqui a Wanda perguntando sobre como é a melhor forma de descartar os remédios vencidos. Acho que ela, quando ligou, deixou a questão, ela não tinha ouvido ainda. Então, melhor forma seria justamente você tentar encontrar na sua comunidade uma farmácia, porque a farmácia tem um lixo próprio para isso. Agora, é lógico que se vai todo mundo do bairro levar, vai ser complicado. Então, tem que ser algo realmente organizado. Teria que ter um programa. Teria que ter um programa, assim como tem o lixo reciclado, né? Isso. Também reciclar esse tipo de... Agora, tem uma coisa, pior hipótese, no lixo não pode, mas no vaso sanitário, muito menos. Então, entre escalas de não, né? O do vaso sanitário é o pior deles, né?
Mesmo lixo comum também, porque todos eles vão atingindo o lençol freático, né? E o problema é isso, né? Exato. A Heralda de Osasco, parabenizando o tema de hoje, diz que o marido dela, que tem problema de tireoide, viaja muito, fica muito tempo fora e leva sempre a medicação. Como é que devemos proceder? Qual é a melhor forma de estar meu marido viajando e levando essa medicação sem que realmente haja problemas de estragar? Tentar levar só o medicamento necessário para os dias que ele vai ficar fora, não levar toda a embalagem, como eu já havia falado, né? Separa só realmente o que ele vai tomar e num frasco fechado, com tampa de rosca, ou se for em blister, se for medicamento industrializado, levar o blister fechadinho dentro da caixa. Cartelinha, né? Isso, a cartelinha fechadinha dentro da caixa. Tomar cuidado se for medicamento de conservação em geladeira, levar a sua caixinha de isopor com gelo. E Belinda, você me fez lembrar uma coisa. Quando levar a medicação, deixar cada uma num lugar específico, não juntar todas no mesmo potinho, né? Porque às vezes o pessoal sabe que reconhece, uma é compridinha, outra escurinha. Coloridinha, né? Junta tudo ou tem que ser separado? Por segurança é melhor sempre estar separado. Cada uma no seu potinho, com seu rótulo por fora, descrevendo o que está dentro, né? Tá certo. E a Heralda ainda pergunta o seguinte, ela diz que quase todos os dias ela toma chá de erva doce e gengibre. Será que tem algum problema? Tem alguma contraindicação? Essas duas plantas são excelentes, elas são extremamente digestivas, são detoxificantes do fígado. Até a nossa querida Gisele pode comentar mais sobre eles, deve usar bastante também. Pois é, são ótimos. São realmente. Ótimos, são o que muito é digestivos. Alimento, é o que eu costumo dizer. O que é alimento, né? Então é comer ou não comer, colocar o gengibre ou não. Tem gente que gosta do tempero, o gengibre como tempero e come todo dia. Tem gente que faz conserva de gengibre para colocar na alimentação. Então, sem problema nenhum. O gengibre às vezes causa alguma irritação gástrica em pacientes que já são suscetíveis a isso. Isso. Mas então, é cada um sabendo assim, o seu limite e se está se sentindo bem. Belinda, e aquele roteiro assim? Eu tenho pacientes que... Porque a gente tem a maioria dos suplementos em cápsula, tá? A gente até tem atualmente umas gomas, uns xaropes que a gente consegue fazer, mas a cápsula é a grande maioria dos suplementos. Mas aí aquela pessoa em questão não consegue engolir a cápsula. Aí abre. Ou então aquela que também não consegue engolir o comprimido e parte em vários pedacinhos para conseguir engolir ou tritura, né? Para fazer um pozinho. Como é que é isso? Isso atrapalha? Isso pode atrapalhar sim, dependendo do caso. No caso de cápsulas, o paciente não deve abrir e tomar metade da cápsula por conta própria, porque você não vai conseguir uma mesma dose. Assim, dividir. Tomo metade agora, metade depois. Né? Não abrir. Em alguns casos, elas não podem ser abertas porque elas não podem ser desintegradas no estômago, por exemplo. Elas têm que ser desintegradas no intestino. Porque cada medicação tem todo... Tem o seu local de ação, tem as suas enzimas próprias para ela. Então, fazendo isso, você está mudando o momento que ela está abrindo, vamos chamar assim. Isso. Uma alternativa, tanto para medicamento manipulado quanto para industrializado, é tentar se for manipulação, tentar entrar em contato com a farmácia para dividir essa cápsula em tamanhos menores. Então, se você tem dificuldade de engolir a cápsula grande, divide em cápsulas menores para ficar mais fácil para engolir. E se for um medicamento industrializado, também você tem a possibilidade de ir numa farmácia de manipulação e dividir essa dose também em doses menores. Mas nunca faça isso por conta própria. No caso de cápsulas, que são aqueles invólucros de gelatina, são duas partes ligadas, né? Uhum. No caso do comprimido, existe um comprimido sulcado, que ele já vem com aquelas cortes, né, no meio do comprimido, que já são feitos já pela indústria farmacêutica para isso. Eles são feitos para serem cortados. Uhum. Um exemplo é o medicamento para parkinsoniano, por exemplo. Né? Eles tomam muito assim, 3/4, 2/4. Né?
Então, e eles já vêm sulcados, então, porque precisa ter uma adaptação de dose. O sulcado que você diz é quando você olha aquele que tem comprimidinho, redondinho, e tem lá um tracinho no meio, um tracinho assim como em 4 partes. Isso, eles são feitos já para isso, para serem cortados. Não é a maneira ideal, mesmo assim. Tá? O ideal seria mesmo você consumi-lo inteiro ou também levar numa farmácia para dividir em doses menores. Doses complicadas de acertar também são os remédios, as medicações para tireoide, né? Então, e esse é complicado de se cortar, porque a dose é muito pequena. Então, você vai cortar, às vezes, um pouquinho que você perde nesse corte, você já vai ter uma mudança no efeito do medicamento. Perfeito. Tem até uma questão aqui da Camila, que tem hipotireoidismo, e ela pergunta assim, eu vou ter que tomar remédio para sempre, né? Que fica aquela tristeza, né? Porque às vezes, eu que tenho um marido médico, ele fala, você quer ficar dependente da doença? Mas eu vou ficar dependente do remédio. Mas é melhor do que do ficar da doença. E pensando que a medicação está aqui para favorecer, para ajudar, para melhorar a sua qualidade de vida. E ela disse, mas será que enquanto eu estiver grávida, vou poder continuar tomando como antes? Gravidez é um momento especial. É um momento especial, né? Isso. Você sempre, quando está grávida, você tem que analisar o risco e o benefício para o paciente. Então, se o medicamento for um medicamento necessário para a vida toda e for fundamental para o paciente, tem que analisar os riscos que pode ter isso para o feto. Né? Então, se o risco for maior do que o benefício, aí fica na decisão do médico de continuar ou não. Perfeito, perfeito. Olha, outra grávida aqui, tá vendo? As grávidas ficam preocupadas. A Magda está grávida de 3 meses e toma uma certa medicação e tem ficado com muito enjoo, né? Aquela coisa do enjoo nos primeiros 3 meses. Está com 43 anos, parabéns, né? Uma gravidez aos 43 anos é muito bem-vinda, né? Aí perguntando quais os alimentos mais adequados para se consumir neste período que ajudem a ter menos enjoo, né? E a medicação para enjoo, como é que fica? Medicação para enjoo também, ela é bem restrita. Também existem 2 medicamentos que podem ser tomados na gravidez. Então, você deve consultar o seu médico e tomar somente aquele que ele indica. Exato. Evita principalmente, Magda, aquela alimentação com muita água, sabe? Aquela coisa assim muito líquida. Isso prejudica muito. Você se sente ainda mais enjoada. Sempre uma alimentação mais seca, né, Belinda? Isso. Né? Belinda, a gente ainda falando de interação medicamentosa, né? Antiácido. Antiácido, além de eu ser assim, realmente, para mim, olha, quando eu olho aqueles nomes assim, eu só fico olhando. Antiácido eu só uso, sabe quando? Para mostrar para a criança que ela tem que mastigar bem. Sabe por quê? Eu pego um sal de fruta inteiro e um copo de água, e pego outro copo de água e um sal de fruta que, enquanto eu coloco um na água, ele fica demorando. Aí eu vou conversando e vou partindo o outro em vários pedacinhos. Aí eu jogo dentro da água e faço assim, e acabou. Então eu mostro que é assim que se tem que mastigar, porque quando você mastiga bastante, as enzimas fazem efeito. Então é a única forma. Você estimula, né? Exato. Então é a maneira que entra antiácido na minha vida, mas não na vida do paciente. Antiácido e antibiótico. Conta um pouquinho esse casamento aqui. O antiácido, ele é um medicamento que pode interagir com vários outros, né? E uma das interações mais comuns ele é atrasar a absorção do medicamento ou até evitar a absorção do medicamento. Então, ele tem que ser tomado longe de outros medicamentos. Hormônio, a gente estava até falando agora, também o hormônio também tem que ser tomado longe de antiácido se a paciente faz uso de hormônio e de antiácido. Existem alguns medicamentos também para osteoporose que têm que ser tomados longe também do antiácido. Então, sempre dar uma consultada no seu médico, com o seu farmacêutico ou na bula, né? Qual os horários certos para tomar e não tomar perto de antiácido. Exato. E quando tu fala assim, tomar no almoço e no jantar, é antes, durante ou depois, Belinda? Qual é o momento mais adequado? Na maior parte das vezes é antes, tá? Mas tem alguns componentes, alguns medicamentos ou nutrientes que são melhor absorvidos com o alimento.
com a gordura do alimento. As vitaminas lipossolúveis, Isso, né? Exatamente. Então, aquelas coisas. Mas normalmente sempre é melhor com o estômago vazio. Exato. Uns 15, 20 minutos antes de cada refeição. Porque aí você com o estômago vazio, o estômago vai estar mais ácido, e aí fazendo toda uma absorção. Faz né? a quebra da molécula, faz a absorção. Então, gente, parece bobagem, mas a gente acaba tirando assim o melhor partido do medicamento quando observa esses detalhes. Agora, Belinda, por que diz assim? Tem que tomar esse medicamento de 8 em 8 horas. Se eu adiantar ou se eu atrasar, como é que é? Não posso atrasar? Esqueci, tomo 2. Como é que funciona? O medicamento tem a vida dele dentro do organismo. Então, se é para tomar de 8 a 8 horas, é porque é o tempo que ele leva para ser absorvido, para ser digerido, para ser transportado dentro do organismo. Aí ele atinge o pico máximo de efeito, aí vem a excreção, aí já está na hora de tomar de novo o outro. E aí você mantém, então, esse medicamento o tempo todo, né? O tempo todo dentro do organismo. Antibiótico, por exemplo, você precisa tomar nas horas recomendadas, também porque senão você vai fortalecer a sua bactéria, o seu fungo. Né? Pois é, então tem que respeitar as horas mesmo. Pois é, e ainda falando dessas de antibiótico, né? Que hoje a gente até teve um espaço que você colocou pra gente, assim, maravilhoso, com a Denise Carreiro, que é nossa, assim, entrevistada de carteirinha aqui, né? Sempre que ela tem uma possibilidade, está aqui batendo cartão. E aquela coisa, né? Ela falando dessa síndrome fúngica, que os fungos estão tomando conta da gente, porque depois do advento, depois do surgimento dos antibióticos, está acontecendo um problemão. O que está acontecendo? O pessoal toma antibiótico e depois para na metade e acha que está bom e isso é o estrago maior que acontece. É a tendência, né, Gisele? As pessoas se sentem melhores e elas acham que já estão curadas e param, né? Só que tem um ciclo de vida da bactéria, do fungo. Né? Se são 7 dias, é porque ele fica 7 dias. Você tem que pegar todo o ciclo de vida da bactéria. Ela nascendo, ela adulta, ela morrendo. Então você tem que exterminar realmente. Os filhotinhos que estão vindo livres e soltos, que a gente pensa, pronto, acabou, matei a mãe e o pai, mas os filhotinhos estão lá, né? Tem que usar, tem que evitar bebida alcoólica durante o tratamento. Isso é verdadeiro. É verdade. É verdadeiro. Isso pode realmente cortar efeito de vários medicamentos e pode potencializar efeitos de outro. Por exemplo, calmante, inibidores de apetite, antidepressivos misturados com álcool potencializa. Então você vai ter mais sono, você vai ter mais agitação, dependendo do medicamento. Se for com inibidor de apetite, você fica mais agitado. Se você está tomando com calmante, você vai ficar com muito sono. Perfeito. E com antibiótico você pode ter a perda do efeito. Porque tem antibióticos de várias gerações que a gente chama, né? Então tem até aquele que você tem que tomar 7 dias durante 3 vezes ao dia, até aquele que de repente só precisa tomar 3 cápsulas, né? Isso, depende mesmo. Então cada um é um. Tá? Então, porque foram desenvolvidos e tem o potencial para naqueles 3 dar conta de tudo. Já aquele outro não, tem que tomar os 7. Os 7 dias, os 21 comprimidos, de repente. Tudo depende também do ciclo do micro-organismo. Por isso que às vezes alguns são 21 dias, outros são 7, outros são 10 dias, outros são só 5 dias. Tá. Sempre respeitar o prazo. E ninguém está mais falando da gripe suína, né? E ela está aí sim. E falando em termos gerais sobre gripe, porque aí o pessoal fala assim, olha, a gripe dura 7 dias, você tomando uma medicação, ela vai durar uma semana, e você não tomando nada e tomando vitamina C, ela dura 7 dias. Quer dizer, o ciclo, tirando a gripe suína do roteiro, mas esses resfriados na realidade, a medicação influencia ou não tem nada a ver? Os medicamentos em geral para gripe, eles são para amenizar os sintomas. Então, para você se sentir melhor, tirar aquele cansaço, a dor de cabeça, descongestionantes, eliminar as excreções do pulmão. Mas ela também tem que ser tomada também com cautela e você tem que prestar muita atenção nos sintomas. Por exemplo, se você está com uma secreção que não é transparente, não é com aquela aparência de clara de ovo, se ela sai meio amareladinha, meio esverdinha, significa que você está com alguma infecção.
Então você precisa procurar um médico, você não pode negligenciar isso. Quer dizer que a excreção que não seja totalmente fluida, branquinha, como se fosse a saliva, vamos dizer Isso, assim, né? Uma clarinha de ovo mesmo. Uma clara de ovo. Ela está mais amarelada, mais grossa. Então é um sinal de infecção. Isso, seria interessante procurar um médico e ver se é necessário o uso de algum medicamento, porque se não tratar, pode depois virar alguma coisa crônica, pode virar uma sinusite, pode virar uma rinite, uma pneumonia, que é muito mais grave. Uhum. A Zélia está dizendo assim que toma aquele bendito alendronato, né? E a bula fala que não pode ser tomado com água mineral, mas às vezes eu esqueço e tomo, tem problema? Ele é até um dos que eu estava falando agora há pouco. Ele tem muito problema de interação. Então, tudo que você puder evitar mesmo, a água mesmo, só tome com água. A água mineral pode ser que seja por causa de alguns componentes minerais que tenham e reage. O alendronato realmente reage com vários medicamentos. E com alimento, com leite, é só com água mesmo que você tem que tomar. Água filtrada. Pois é, olha só, estamos aqui ouvindo assim, Padre Fábio de Mello com essa voz gostosa, né? Rezando aqui, rezando e cantando, né? Então isso mostra que nosso programa já acabou, Belinda. Você vê como passa rápido? Passa rápido mesmo. Belinda, quero te agradecer muito, tá? Eu queria muito ter começado a falar um pouco dos suplementos. Tenho muita curiosidade de saber qual é o suplemento mais vendido que os nutricionistas pedem, que eu acho que o público também ia gostar. Mas você deixou um e-mail, né, Belinda? Se alguém quiser fazer uma pergunta para você, você podia repetir para os nossos ouvintes? Pois não. É farmacêutica@vitalisfarma, farma é com ph.com.br. E vocês podem estar acessando o nosso blog, blog.cançãonova.com/mais-saúde. Belinda, muito obrigada. Depois vamos falar de suplementos, né? Sim. Ficou faltando, né? Obrigada. Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Filho do céu, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou, viverei pra proclamar, do céu eu sou, filho do céu, filho do céu, filho do céu. Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou, viverei pra proclamar, do céu eu sou, filho do céu, 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 teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido